Olá, mais uma vez com vocês aqui no Gotas de Verdade para compartilhar mais um pensamento. E hoje irei falar de um assunto que é muito vasto, por isso dividirei o tema em pelo menos 3 partes. Na verdade, nós iremos falar sobre fé. Se você puder, me acompanhe nos textos bíblicos. No Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículo 8, diz assim: Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Baseado nesta pergunta, nós iremos construir a ideia, ok? Quando o Senhor Jesus dirigiu-se aos discípulos e fez esta pergunta, verificamos que a indagação foi feita para eles, mas entenderemos que a resposta não poderia ser dada por eles, porque se trabalharmos a base da pergunta, analisaremos assim: como é que alguém poderia estar preocupado com o retorno quando ainda nem foi? Jesus ainda não tinha ido. Eu, por exemplo, no lugar daqueles discípulos, ficaria com uma grande dúvida na cabeça e não saberia responder. Pois bem, essa pergunta foi feita para os primeiros discípulos, mas a resposta, quem deve dar somos nós. Por isso, farei novamente a pergunta: se Jesus voltasse agora, precisando levar 2 pessoas, uma seria eu, você seria a outra? Cara, se uma dúvida gritou dentro de você, fique sabendo de uma coisa: esta incerteza já é a convicção do inferno. A insegurança com relação ao ser salvo já serve de afirmação que em um imediato retorno do Senhor Jesus não haveria salvação. Porque a dúvida é o extremo oposto da fé. O problema é que as pessoas estão na igreja, mas algumas ainda não aprenderam a ser igreja. E por isso encontram-se inseguras a respeito de sua salvação. E um cristianismo assim não tem sentido algum. Me permita fazer uma outra pergunta. Então, qual seria a fé que ele gostaria de encontrar quando retornar? Para isso, a primeira coisa que precisamos saber é o que é fé. Aí talvez alguns iriam argumentar com conclusões vazias e redundantes. E outros seriam mais cautelosos e até apresentariam conceitos bíblicos. Então, eliminaremos a primeira opção, que são as respostas redundantes e desprovidas de experiências, e tomaremos os princípios sagrados para construirmos uma resposta para esta pergunta, ok? Então vamos lá. Em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A partir disto, o versículo afirma que fé é o firme fundamento. E o conceito de fundamento é base, fundamento é princípio, fundamento é começo, fundamento é alicerce. Logo, fé é uma crença, uma ação de crer na verdade ou na possibilidade de alguma coisa. E essa ação do crer nada mais é que a aplicação de toda a força mental, emocional, sentimental e física em algum objetivo. Por isso que em Tiago, no capítulo 2, verso 17, ele diz: assim também a fé, se não tiver as obras, ou seja, as atitudes, as ações, é morta em si mesma. E, sendo mais enfático, Tiago volta a afirmar no verso 26 e diz: assim como o corpo sem o espírito está morto, a fé sem obras também está morta. Logo, entendemos que a fé é o espírito da obra, a fé é o espírito da ação. E como essa fé se desenvolve? Aí em Romanos, no capítulo 10, verso 17, diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Da maneira que fé é o firme fundamento, explorando bem os sinônimos, fundamento também é princípio, fundamento também é mandamento. Dentro do nosso contexto cristão, fundamento é doutrina, ensinamento. Com isso, afirmamos que realmente a nossa fé é sustentada e fundamentada nas informações que temos acerca de Deus aprendido em sua palavra. E para robustecer mais essa ideia, precisamos consultar Hebreus 11:6, que diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Com isso, constatamos que essa fé precisa agradar a Deus. E para entender melhor esta questão, falaremos um pouco de fé objetiva e fé subjetiva, sendo que em um outro momento. Amém? Que Deus abençoe e um forte abraço. Shalom Lekulam.